Boa tarde a todos que nos acompanham. Sejam bem-vindas e bem-vindos à videoconferência de divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2022 da Eternit. Meu nome é Anderson Rebeck, sou gerente de RI da companhia e acompanharei vocês neste call. Para a apresentação de hoje, contamos com a presença do Luiz Augusto Barbosa, diretor-presidente, Vitor Malman, CFO e diretor de RI, e do Marcelo Gasparino, presidente do Conselho de Administração. Para iniciarmos oficialmente, gostaria de passar algumas informações. A nossa apresentação terá duração de aproximadamente 1 hora, tendo de cerca de 30 a 40 minutos dedicados à sessão de perguntas e respostas. Caso você deseje fazer perguntas aos nossos executivos, utilize o chat desta plataforma. Aviso importante: declarações contidas nesta apresentação relativas às perspectivas dos negócios da companhia, projeções de resultados operacionais e financeiros e referências ao potencial crescimento da companhia constituem meras previsões e foram baseadas nas expectativas da administração em relação ao seu desempenho futuro. Essas expectativas são altamente dependentes do comportamento do mercado, da situação econômica do Brasil, da indústria e dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Agora passo a palavra ao Vitor. Boa apresentação, Vitor. Obrigado, Rebeck. É um prazer estar com nossos acionistas e participantes do nosso call. Vamos apresentar, então, o resultado do primeiro trimestre de 2022. Nós sempre começamos falando um pouco do setor como um todo. Então, em termos de conjuntura e mercado, nós tivemos, em março, a Abramat, a Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção, eles têm um índice de performance de vendas e, depois de uma sequência de 5 meses, iniciada no final do ano passado, em março nós tivemos pela primeira vez um crescimento frente ao mês anterior. Então, registrou-se um crescimento de 1,1% frente a fevereiro, apesar do valor de março ficar bem aquém do que foi março de 21. Então, o que o indicador sinalizou é que, a partir do final do último trimestre do ano passado, começou um ajuste de demanda, ou um novo equilíbrio de demanda, um período de maior intensidade de compras decorrente da pandemia, e esse ciclo veio até janeiro e fevereiro deste ano, e finalmente em março houve uma reversão pela primeira vez nesse período. O quadro, a previsão da Abramat para 2022, sinaliza para um crescimento discreto de 1% neste ano de 2022, frente ao crescimento expressivo de 8,2% no ano passado. Em termos de cenário macro, nós temos acompanhado um cenário de evolução, de crescimento, de inflação, com reflexos nos nossos custos, que nós vamos avaliar um pouco mais à frente, quando avaliarmos cada unidade de negócio. Indo para o nosso desempenho nas vendas, o negócio fibrocimento, que contempla as vendas de telha de fibrocimento, vendas de sistemas construtivos e a produção de fibra de polipropileno, que alimenta as unidades de fibrocimento. Começando pela venda de telhas, o trimestre registrou um total de cerca de 158 mil toneladas, que representou 17% frente ao mesmo período de 2021. Nós vamos observar que vai ser uma tônica na apresentação. A comparação com o ano de 2021 é uma comparação cuja base foi o melhor resultado da empresa nos últimos 10 anos. Então, esse quadro vai ser repetitivo. Em termos de produção de polipropileno, houve um recuo da mesma ordem de grandeza, considerando que a quase totalidade da produção é destinada ao consumo cativo. Então, trimestre contra trimestre, observou-se um recuo de 18%. Em termos de venda dos sistemas construtivos, nós vimos crescendo a taxas bem expressivas trimestre a trimestre. Então, comparativo com
o primeiro trimestre de 2021 ainda representa um crescimento expressivo de quase 60%, 59%, entretanto, com uma ligeira queda frente ao quarto trimestre de 21. Como eu havia comentado, nós estamos num cenário de forte pressão nas matérias-primas. Na comparativa, no comparado trimestre contra trimestre, a título de exemplificação, nós tivemos um crescimento no preço médio de cimento de 28%, no preço de celulose de 41% e no preço de resina de 49%. Isso fez com que a nossa margem bruta neste trimestre dessa unidade de negócio alcançasse o valor de 33%, um patamar inferior a que vinha sendo registrado ao longo do ano passado. Passando para as outras unidades de negócio, a telhas de concreto teve um recuo de 6% frente ao trimestre, o mesmo trimestre do ano passado, um recuo mais discreto. E, por outro lado, novamente, a pressão dos preços de matérias-primas, especialmente cimento, fez com que a nossa margem bruta, que vinha num patamar de cerca de 20%, recuasse para 10% nesse período. Finalmente, no segmento de crisotila, nós estamos com as vendas superiores ao do primeiro trimestre de 2021 e também 2021. Nesse sentido, nesse caso, experimentamos uma forte queda na margem bruta, basicamente por dois eventos. A redução, a valorização do real frente ao dólar, fazendo com que o resultado da operação representasse um valor inferior em reais, e o crescimento dos custos de combustíveis, que representa um fator importante de custo variável da mineradora. Resultado disso, indo para os dados financeiros, a nossa receita líquida totalizou 260 milhões aproximadamente. No comparado com o primeiro trimestre de 2021, é um recuo de 4%, e aí no comparativo com o trimestre, cenários diversos. Enquanto a receita no mercado interno recuou para 192, as exportações ainda mantiveram um crescimento frente a 2021, ao primeiro trimestre de 2021, totalizando cerca de 67 milhões de reais. O nosso lucro bruto alcançou cerca de 86 milhões no trimestre, e novamente com uma participação de 70% do fibrocimento, uma participação que vem se mantendo nos últimos trimestres, enquanto o mineral crisotila representou 29%. Em termos de despesas gerais e administrativas, nós observamos que nesse trimestre o valor total de 22 milhões nos reporta ao patamar que vínhamos realizando no primeiro trimestre de 21, um crescimento de 5% quanto ao trimestre, frente a uma inflação no período de cerca de 11,3%. Então, foi um resultado, a manutenção dos custos tem sido uma tônica. Em relação ao quarto trimestre de 2021, nós lembramos que naquele trimestre foram feitos ajustes de provisões em termos de bônus e PLR relacionados aos colaboradores e à administração, fazendo com que esse número tivesse um evento não recorrente relevante. Em termos de despesas com vendas, observamos um crescimento no valor absoluto. Temos que lembrar que nós começamos as operações de exportação via Paranaguá se iniciaram no segundo trimestre de 2021. Isso fez com que os valores subsequentes, nos trimestres subsequentes, fossem superiores ao observado no primeiro TRI, e também acentuado pelo aumento de custos na logística internacional da pandemia, que já foi amplamente divulgado, bem como elevação do custo de combustível, do preço de combustível no mercado internacional. Entretanto, se avaliarmos o nível de despesa frente à receita, estamos mantendo praticamente o patamar observado a partir do segundo trimestre, que oscilou entre 8% e 10%, ficando nesse trimestre 9% da receita. Ou seja, basicamente houve um aumento das despesas variáveis de exportação. Resultado do cenário
de menores vendas de fibrocimento e uma queda ainda não expressiva na margem bruta. E, por outro lado, em termos de crisotilo, um aumento nas vendas, mas uma queda acentuada na margem bruta, nosso EBITDA recorrente totalizou 48 milhões no trimestre, o que representou um recuo de 43% frente ao primeiro trimestre de 2021. O lucro líquido recorrente, de cerca de 32 milhões, apresenta também um recuo de cerca de 45%, a mesma ordem de grandeza do EBITDA, fruto dos fatores que eu já elenquei. Em termos de endividamento e caixa líquido, a empresa fechou o trimestre com um caixa tendo como origem basicamente 119 milhões de geração de caixa da companhia, 110 milhões fruto da chamada de capital para aquisição da Confibra, que é uma atualização do status um pouco mais à frente, e 8 milhões ainda de saldo do funding dos investimentos estratégicos, que foram também captados 46 milhões ainda em 2020, e restam ainda 8 milhões para desembolsar. Apesar de já estar contratado, o desembolso ainda está com saldo de 8 milhões frente aos 46 milhões captados. O nosso caixa líquido, então, representa cerca de 35% à frente do que nós tínhamos no primeiro trimestre de 21 e também superior ao quarto trimestre de 21. Em termos de endividamento, nosso endividamento bruto de 36 milhões é basicamente o financiamento da unidade de Manaus de produção de fibra de polipropileno, financiamento contratado junto ao BASA, com uma taxa pré-fixada de 7%, pagamento mensal, e após o período de carência, essa é uma dívida concursal, nós vamos ver no quadro seguinte. Após um período de carência, onde houve a capitalização dos juros, à medida que começamos a retomar o fluxo de amortização, esse valor começou a cair, né? Já vem caindo trimestre a trimestre. De qualquer forma, é um nível de endividamento bastante baixo, cerca de 90% no longo prazo, o que faz com que a empresa tenha hoje uma posição de caixa líquida de 200 milhões, como eu havia mencionado. Em termos de dívida concursal, quer dizer, aquela dívida que eu comentei está relacionada à dívida bancária, né? Em termos de dívida concursal, nós fechamos o trimestre com cerca de 44 milhões de reais, dos quais 36 milhões estão relacionadas ao BASA, que é a classe 2, são os credores com garantia real, o único credor é o BASA. Na classe 1, nós tivemos ingresso e amortização de novos credores nesse período, e resta um saldo, então, de 1.800.000 reais, e o restante, num total de cerca de 5 milhões de reais, são credores da classe 3, e da classe 4, credores que não compareceram para recebimento do seu saldo. Com isso, nosso endividamento, então, nossa dívida concursal, totaliza cerca de 44 milhões. É importante ressaltar que nós continuamos em RJ, a questão específica está relacionada à classe 1, a classe de credores trabalhistas, que houve um recurso contra a forma de pagamento estabelecida na Assembleia Geral de Credores e homologada em primeira instância, no juízo da RJ, da Recuperação Judicial, e nós estamos com um recurso especial no STJ, de forma a restabelecer essa forma de pagamento, justamente em função, a classe 1 é uma classe que apresenta ingresso de credores, ou seja, todos os créditos cujo fato gerador seja anterior ao pedido de RJ, ou seja um fato concursal, será pago na forma do plano, razão pela qual esse é um ponto importante de equacionamento antes da saída da RJ. Em termos de balanço, nós terminamos, então, o trimestre com um patrimônio líquido de cerca de 600 milhões. Nosso valor de mercado na cotação de fechamento de março totalizava 1 bilhão. Um ativo total de 1 bilhão e 100, uma posição extremamente líquida, uma relação equity-debt de 57%, um excesso de ativo circulante frente a passivo circulante de cerca de 560 milhões de reais. Então,
Basicamente, nós temos hoje uma posição muito líquida, não só em termos de caixa, como também nas outros itens de circulante. Em termos, fazendo um reporte dos nossos investimentos, primeiro, em termos de telhas fotovoltaicas, as telhas solares, no primeiro trimestre foram vendidas cerca de 51 kW-pico de potência, vendidos a projetos selecionados, né? Nós não temos ainda uma venda aberta, são vendas para clientes próximos da nossa unidade, de forma que a gente possa dar toda a assistência técnica necessária, visto que estamos num processo de desenvolvimento ainda do produto. E um dado importante é, após a homologação da telha de fibrocimento, da telha solar de fibrocimento, nós estamos no momento selecionando projetos pilotos para fazer a mesma curva de aprendizado que nós já fizemos na telha de concreto, ou seja, inicialmente projetos pilotos, depois vendas a projetos selecionados. O programa, o investimento necessário à modernização das nossas unidades de fibrocimento continua em curso, o mercado de bens de capital continua aquecido, isso fez com que nós postergássemos a conclusão dos projetos. O de Goiânia deve partir agora no segundo trimestre do ano e o Rio de Janeiro logo em seguida no terceiro trimestre desse ano. Basicamente, nós estamos tendo atraso na entrega, especialmente na parte de controle e instrumentação das unidades. O processo de aquisição da Confibra, né, que originou aquela captação de 110 milhões a que eu referi. Em janeiro, nós finalmente assinamos o contrato de SPA, contrato de compra e venda, e em função disso podemos ingressar no CAD pedindo autorização para realizar a conclusão da operação. Em que posição nós estamos? Em abril, se não me engano, em 15 de abril, encerrou-se o prazo da consulta que o CAD faz ao mercado, a clientes, fornecedores e concorrentes, eles chamam de teste de mercado, e nós estamos, então, aguardando a conclusão do processo pelo CAD, ou seja, a manifestação dele quanto ao ato de concentração. O nosso projeto Greenfield em Caucaia, no Ceará, nós temos aí à direita uma foto do terreno, então, tivemos no período a licença de construção da fábrica, fizemos, então, a supressão da vegetação nativa e o início da terraplenagem. E um dado importante também é que, nesse período, nós fizemos a extensão do programa de benefício fiscal que a CSC fazia jus para esse novo projeto. Lembrando que a fábrica está sendo construída sob o CNPJ da CSC, justamente em função da vantagem fiscal que isso proporciona. Indo para o mercado de capitais, nós, como já comentei, fechamos nossa cotação, indicava uma precificação de R$1 bilhão. Nosso free float é de 99,98%. Encerramos o trimestre com cerca de 25 mil acionistas, ou seja, nossa estrutura acionária, 47% está em poder de pessoas físicas. Esse trimestre apresentou uma recuperação do nosso volume diário de negociação, que nesse trimestre alcançou 38 milhões, recuperando parte da queda que nós observamos no final do ano passado. Evento importante, né? No final do ano passado, nós já tínhamos voltado a fazer uma distribuição de resultado através de juros sobre capital próprio, que foram cerca de 15 milhões pagos em dezembro, e após a GO, em 8 de abril, nós fizemos a retomada do pagamento de dividendos após um período de pelo menos 6 anos, eu acho que a última vez deve ter sido no início de 2016. Então, fizemos a distribuição de cerca de 24 milhões de reais, algo próximo a 39 centavos por ação, que, se somados aos juros sobre capital próprio, em relação ao exercício de 2021, fizemos a distribuição de cerca de 0,64 centavos por ação, retomando, então, o fluxo normal da empresa, né, junto a seus acionistas. Uma comunicação, né, na GO de março de 2022,
o Conselho de Administração foi reconduzido para mais um mandato de 2 anos e, posteriormente, na reunião de conselho de abril de 22, a diretoria foi reconduzida para mais um mandato de 2 anos. Fizemos nesse período, a data não me recordo com precisão, mas em abril, em 26 de abril, fizemos o primeiro evento live da Eternit, né? Nunca na história dessa empresa havia sido feito um evento live. Contamos com a participação de 300 participantes via online, né? Foi uma atividade interessante que nos permitiu discutir um pouco sobre fundamentos do negócio e não tanto sobre resultados. E, finalizando, o resumo do trimestre foi uma receita bruta de 324 milhões, líquida de 260, uma margem de 33%, a margem bruta, sendo que 70% do lucro bruto é proveniente do fibrocimento. O nosso EBITDA recorrente de 48 milhões representou uma margem líquida de 19%. No gráfico à direita, podemos ver aí a série histórica dessa margem EBITDA recorrente, desde 2012. Então, o que a gente observa é que os últimos 3 anos, né, do 18% em 2020, o número histórico de 30% em 2021, e agora, nesse trimestre, nós estamos num patamar que rivaliza com o período onde a empresa utilizava crisotila, tanto no mercado interno, como também nas exportações, e operava num volume muito forte na mineração. Naquela ocasião, a maior parte do resultado vinha da operação de mineração. Nosso caixa líquido, então, encerrou com 200 milhões, o que gera sempre a pergunta por que ainda estamos em RJ. A razão é aquela que eu mencionei, né, a decisão do STJ quanto à forma de pagamento da classe 1, um lucro líquido de 42 milhões e uma distribuição de dividendos de 24 milhões, eu acho que foram os principais fatores de destaque no primeiro trimestre. O gráfico à direita acima mostra a evolução do nosso patrimônio líquido, ou seja, fechamos o primeiro trimestre de 2020 com um patrimônio virado, PL virado, e essa recuperação que se iniciou em 2021, no próprio segundo semestre de 2020, nos faz chegar agora a esse patamar de 606 milhões no fechamento do trimestre. Bem, em relação aos resultados, são isso que eu gostaria de apresentar, e agora vamos para... desculpa, a última foto, sempre a gente faz uma menção, essa é a unidade de Colombo, eu diria que é a nossa maior unidade em termos de capacidade, e com isso a gente já apresentou as 4 unidades, né? Vamos passar depois para os outros negócios. Era isso, então estamos agora disponíveis para perguntas e respostas. Bom, só queria reforçar a todos que nos acompanham que, para encaminhar perguntas aos nossos executivos, utilizem o chat da plataforma. Então, vamos passar aqui as perguntas que já recebemos aqui através da plataforma. Alô, eu vou responder a pergunta. Boa tarde, Luiz Augusto está falando. É que você fechou aqui. Desculpa. Vamos lá, pronto. É o Luiz Augusto que está falando. Vou responder a pergunta do Arthur Sampaio Pereira. Ele diz aqui, pergunta, devemos esperar uma retração maior nas margens nos próximos trimestres? E quais as perspectivas, pensando em volume? Ainda tem espaço para cair mais? Sempre lembrando que nós não damos guidance, né? Então a gente tem sempre muita dificuldade de falar do que a gente está imaginando para os meses futuros. O que eu vou dizer, conceitualmente, o que eu tenho dito a respeito do mercado de construção civil. O mercado de construção civil, ele tem um comportamento que é muito alinhado com o PIB do país, mas com um multiplicador, tanto para o bem como para o mal. Normalmente o PIB da construção civil gira em torno de entre 1,5 e 1,7 vezes o que acontece com a economia. Segundo semestre de 2020 e os primeiros 3, pelo menos os primeiros 3 trimestres de 2021, medidas ligadas ao combate à pandemia favoreceram muito alguns setores e prejudicaram outros.
Entre os favorecidos está a construção civil e as indústrias que fornecem para a construção civil. Então, como em algum momento a gente comentou, nós estamos bem satisfeitos com o resultado que foi feito no primeiro trimestre, dada a situação do mercado, porque compará-lo com 2021 é sempre muito difícil, né? Eu disse hoje ainda, quando eu comparo com 2021, eu estou falando muito mais de 2021 do que de 2022. 2021 foi um ano excepcional. O que nós acreditamos é que há um ajuste que está acontecendo desde o último trimestre de 2021 e agora se consolidou no primeiro trimestre de 2022, uma acomodação entre oferta e demanda. Havia uma demanda muito acima da oferta durante os 18 meses de pandemia e agora está havendo uma acomodação dessa demanda. Entretanto, os resultados e toda a margem da cadeia se estabilizará melhor do que o pré-pandemia. Essa é a nossa leitura, a nossa percepção. A companhia continuará tendo bons resultados, melhores do que ela vinha fazendo antes da pandemia, mas não será tão beneficiada por uma pressão de mercado como foi durante o período da pandemia. Então, sem querer dar muito guidance, essa é a nossa visão. A companhia atingirá um patamar alinhado com o que acontece com o mercado, em patamares melhores do que pré-pandemia. Lembrando que, neste processo todo, a companhia fez inúmeras melhorias na parte operacional, sobretudo nos anos de 2018 e 2019, que permitiram a ela estar numa situação bem mais confortável e com seus fundamentos muito sólidos para enfrentar uma situação de mercado que ainda é boa, mas não é tão positiva como foi durante a pandemia. A segunda pergunta do André Lara Rezende é muito nessa linha. Prezados, em qual patamar você espera que a margem bruta de fibrocimento se estabilize, considerando que rodava próximo de 20% e 25% pré-crise? Acho que é na linha do que o Luiz comentou, nós não damos guidance. O nosso esforço hoje é que essa crescente evolução de custos, a gente transfira isso a preço. Entretanto, as condições hoje vigentes já não fazem esse movimento ser tão rápido ou com tempo reduzido como acontecia no ano passado. Então, esse é o dia a dia da empresa, é difícil assegurar, entretanto, como disse o Luiz, a expectativa do nível de demanda que seja melhor e das nossas vendas seja melhor do que estava pré-pandemia, mas o resultado daí a gente vai ter que vivenciar primeiro. A pergunta seguinte é do Paulo Paiva, se podemos falar sobre o impacto da guerra no equilíbrio oferta-demanda de Crisotila. Estão vendo algum impacto na demanda e no nível de preços? Deixa eu responder essa pergunta. O que acontece é que dois grandes produtores mundiais de Crisotila têm suas minas na Rússia e na Ucrânia, no Cazaquistão. E no Cazaquistão. Então, embora eles não tenham sido atingidos diretamente pela guerra, e até agora não tenham tido problemas para atender os mercados, houve sim uma necessidade deles se adaptarem do ponto de vista da logística, e ficou bem mais complexa a logística, sobretudo para a mina que está na Rússia, e isso tem gerado, vamos dizer, certa insegurança dos clientes de Crisotila, dos clientes mundiais de Crisotila. E sim, alguns têm nos procurado para ter um pouco mais de informação, para garantir algum volume adicional. Então, vamos dizer, não é que tenha havido uma corrida para o nosso produto ou que isso tenha tido uma grande mudança no cenário mundial, mas, por precaução, embora ainda não tenha havido nenhum tipo de interrupção de fornecimento por parte dos outros produtores, sim, alguns clientes têm nos procurado para, vamos dizer, resguardar alguma posição, caso, num futuro próximo, possa acontecer alguma coisa com a Rússia. Então, eu não diria que teve um impacto relativamente grande, mas se houver, ele é positivo para nós, mais do que negativo.
do ponto de vista exclusivamente da demanda. Tem outras preocupações, a situação logística mundial que a gente esperava que tivesse se regularizado acabou se complicando de novo por conta das questões da guerra. Já era para estarmos com custos de frete internacional e fluxo e volume de disponibilidade mais regularizados e ainda não estão. Então a gente continua com bastante dificuldade nos fretes internacionais, com um custo muito acima e com baixa disponibilidade. Mas, enfim, não tivemos um impacto totalmente negativo da guerra sobre o nosso produto, pelo contrário, é mais um viés positivo. Próxima, do Paulo Paiva. Dado o preço atual da ação, não faz sentido implementar um plano de recompras? Esse é um tema que esteve presente na nossa última reunião de conselho, então nós estamos avaliando essa possibilidade. Próxima pergunta. Fernando Barbedo. Eu não peguei bem a questão do Porto de Paranaguá. Aí a gente passou a operar as exportações por Paranaguá ao invés de Santos. A razão disso é por custo ou por questões ligadas ao mineral crisotila? Nós passamos a partir do segundo tri do ano passado. Essa mudança tem diferentes razões, né? Nós poderíamos operar por alguns portos. O Porto de Santos tem algumas restrições ao embarque de crisotila, que nos impedem de operar lá. Também a gente tem que escolher portos que tenham operadores que trabalham com o destino que a gente tem, e é um destino variado. A gente exporta para a América do Sul, exporta para a América do Norte, exporta para a Europa, exporta para a Ásia. Então, não são todos os portos que têm fluxo de navio e que têm operadores trabalhando conosco para o nosso material. Então, hoje eu diria, não é uma questão econômica, é muito mais uma questão de disponibilidade e de restrições que a gente tem ainda com crisotila, que nos levam a optar por operar preferencialmente por Paranaguá. Não é o único porto que a gente opera, mas preferencialmente operamos por Paranaguá hoje. Okay. Bruno Melibeu. Boa tarde. Existe a possibilidade de aumento de preço para repor os aumentos de custo? Esse é o desafio da área comercial, né? Certamente a nossa estratégia básica é a manutenção da margem, né? Nós temos administrado esse como um foco importante, mas, como eu comentei, no mercado demandado, a velocidade de transferência de custo para preço é bem maior do que no mercado cuja demanda retoma um patamar de equilíbrio. Só um comentário, né? Preço e custo não estão sujeitos às mesmas forças, né? Eu costumo brincar, preço e custo não tem nada a ver. São coisas totalmente desconectadas. O único limite que você tem é que, você não pode deixar o seu custo comprometer toda a sua margem. Mas os teus custos estão muito mais ligados à relação de oferta e demanda entre a indústria de fibrocimento e os seus fornecedores. Enquanto que a relação de preço é uma outra relação. Se você pode ter um grande nível de demanda de cimento, por exemplo, de celulose, que está sujeito a preços internacionais, polipropileno sujeito a preços internacionais, que vem de outros setores que não o fibrocimento e que vão impactar o nosso custo. Enquanto que o preço é composto pela relação de oferta e demanda entre a indústria de fibrocimento e o mercado de construção civil. Então, são atores diferentes. Então, claro que a gente trabalha o tempo inteiro tentando preservar as margens, como disse o Vitor, mas nem sempre isso é linear. Então, durante os anos de 2020 e 2021, essa diferença nos foi favorável. Estava muito mais demandante o mercado de construção civil do que o mercado das nossas matérias-primas, o que nos permitiu não só repassar, mas reconstruir margem. Então, vocês viram ao longo dos últimos 18 meses o quanto a gente conseguiu recompor margens que vinham apertadas durante períodos sucessivos de certa retração na construção civil. Agora a situação está um pouco inversa, nem todas as nossas matérias-primas estão com retração e o nosso mercado sim. Então, a luta é a gente brigar por ganhos de custos operacionais, redução de despesas administrativas, despesas de
vendas, todas as outras despesas que de alguma maneira compõem o resultado, para a gente eventualmente compensar determinada perda de margem. E a gente tem, acho que, feito isso com relativo sucesso, que nos permitiu um bom resultado no primeiro trimestre. Tá. O Antônio Luiz Riso pergunta: a favor, comentar um pouco a concorrência no setor, principalmente no segmento de fibrocimento. Eu diria que o lado de oferta ele está mantido como estava em 2021. O que aconteceu foi uma acomodação da demanda, conforme os índices da própria Abramat sinaliza, né? Nós vimos com quedas constantes mensais e em março tivemos uma reversão daquela tendência observada no indicador da Abramat. Também no nosso caso, o mês de março foi um mês dentro do trimestre onde nós alcançamos um patamar de venda similar ao do terceiro trimestre de 2021, antes do início de acomodação de mercado que eu me referi. Então, foi muito mais uma questão de demanda do que um aumento de oferta. Então, a competição está desse equilíbrio que sai a facilidade, o aumento de margem ou a redução de margem. E o nosso foco tem sido na preservação de margem. Nossos preços não têm caído. Não houve novos entrantes no mercado. Então, a situação concorrencial é parecida. Existem investimentos sendo feitos na indústria. A gente tem anunciado os nossos, vocês conhecem, desengargalamentos em 2 fábricas e a Greenfield no Ceará, que só vai colocar mais capacidade em meados de 2023. Da mesma forma, um outro concorrente também fez algum desengargalamento, está fazendo algum investimento, mas também ainda não entraram em operação. Então, não houve nenhuma variação significativa na oferta nos últimos meses. O que significa que a situação concorrencial ela é parecida. Ela fica mais acirrada à medida que há uma retração da demanda. Então, daí vem uma disputa maior por manter seu espaço, manter seu market share e você buscar um equilíbrio entre o market share e a margem. Esse é o desafio cotidiano de uma empresa numa situação normal, né? O normal é que essa situação se apresente. Os últimos meses é que foram incomuns da gente ter uma demanda que permitisse todos os players do mercado operando no seu limite máximo de capacidade. O Bruno Melibeu questiona se nós poderíamos pagar dividendos em 2022. Certamente. Nós temos nosso estatuto, né? Nós temos a distribuição de 25%, o valor mínimo de distribuição de 25%. É bom lembrar que do resultado do ano passado, nós abrimos ainda, apesar do PL estar positivo, nós tínhamos prejuízos acumulados que foram zerados basicamente ao final do primeiro semestre, razão pela qual, se você fizer a conta, você vai chegar a um número diferente, mas é porque parte do lucro foi destinado para zerar a posição de prejuízo acumulado. Nosso balanço hoje, eu apresentei ali um slide com o nosso balanço, nós não temos mais, nós temos agora lucros acumulados. Então, a tendência é que, excluídas as reservas e os ajustes de lei, o mínimo a de ser distribuído é de 25% desse lucro. Então, sim, estaremos pagando dividendos como normalmente. Eu acho que o fato de estar... É importante dizer isso, né? O fato de estarmos em RJ ainda não é um impeditivo para pagamento de dividendos, em função de que nós estamos cumprindo pontualmente todas as obrigações estabelecidas no plano. O Rafael Campos pergunta se, além dos ganhos de capacidade, existem outras sinergias que devem ser consideradas em relação aos investimentos que estão sendo feitos. E em relação à P&D, podemos esperar que a Eternit continue desenvolvendo produtos inovadores nos próximos anos. Bom, com relação à primeira pergunta, sim, existem sinergias adicionais com relação aos investimentos. Para dizer apenas a aquisição da Confibra vai nos permitir um ganho logístico importante. Hoje, a Confibra vende produtos para clientes próximos de outras fábricas da Eternit, assim como a Eternit vende produto em regiões próximas à Confibra. Então, esse rearranjo na distribuição dos volumes que nós teremos disponíveis permitirá economias
logísticas. O frete, a gente sempre fala sobre isso, o frete ele é muito impactante no custo total de servir o nosso cliente, dada o fato de que a telha de fibrocimento ela é pesada e ela tem um valor agregado relativamente baixo, então o frete sempre é muito impactante. Então, poder administrar melhor a distribuição dos volumes vai nos permitir uma grande economia de frete. Existem sinergias também na aquisição de matérias-primas e algumas outras que a gente poderia citar. Com relação a novos produtos, a gente vem lançando alguns produtos complementares para os nossos produtos existentes. Existe um desenvolvimento, além da fotovoltaica, que a gente sempre fala, que é um projeto realmente disruptivo, mas temos também complemento de portfólio na área de sistemas construtivos, que é um sistema que a gente acredita que vai ter um desenvolvimento maior que a média do mercado, porque é uma tecnologia e é uma tendência no mercado de construção civil o uso de produtos pré-fabricados para construção a seco, para construção modular, como se chama, e a gente vem lançando produtos complementares que vão aumentar o portfólio nesse segmento. Existem mais algumas coisas que talvez sejam mais alinhados com a área de fotovoltaica, produtos mais ecologicamente interessantes e voltados a algo mais disruptivo do que simplesmente um complemento de portfólio. Mas ainda está no campo de P&D e a gente não pode comentar nada. O Júlio Coelho questiona, senhores, quando Confibra entra nos resultados? Nós estamos aguardando o término da avaliação do ato de concentração no CAD, né? Estamos otimistas, mas isso é um prazo que não está no nosso controle, né? Nossa expectativa seria de ter isso concluído no primeiro semestre desse ano, mas depende do órgão. Vale lembrar que eles não têm sido morosos, eles têm sido relativamente ágeis, que tem todo um processo que tem que ser cumprido, etapas, consultas a mercado, e tudo isso tem sido feito, mas a gente não tem visto o processo ficar parado no CAD. Normalmente, o tempo de resposta deles, a cada etapa, tem sido bastante interessante, bastante célere, então por isso que nós acreditamos que isso deva estar resolvido em breve. Do Antônio Luiz Riso. Qual o share da companhia no segmento de fibrocimento? Teoricamente, né, o número está em torno de 25%. Entre 20% e 25%, depende um pouco do nível de ociosidade das empresas. Esse é o número, por exemplo, que foi que o CAD nos consultou, e não é evidente calcular o número, a gente faz estimativas, fizemos estimativas baseadas no número de equipamentos, daqueles que a gente tem conhecimento dos equipamentos que estão instalados, ou baseado no consumo de cimento, aquilo que a gente consegue da Associação de Cimenteiras, e eu diria, gira nessa faixa, entre 20% e 25%. E a Confibra agregaria cerca de 5% nesse valor, já que a relação dela para nós é 20% em termos de capacidade. Próximo. Bom, lembrando que tem alguma dúvida com relação à nossa apresentação, queiram enviar perguntas, utilizem o chat dessa plataforma. Bem, não havendo mais perguntas, a gente vai passar para o Luiz para fazer um fechamento. Bom, eu acho que o único ponto a comentar é que, apesar de, quando a gente faz a comparação tradicional, a gente tem indicadores negativos, dizendo que o nosso lucro diminuiu e tal. Apesar disso, eu entendo, acho que a administração entende que o resultado foi um resultado bastante interessante. Nós não estamos com níveis de rentabilidade ruins, 19% de EBITDA recorrente, tirando efeitos extraordinários, como foi venda de ativo. Me parece um resultado bastante interessante para uma situação de mercado que está se acomodando, como a gente falou.
Então, continua o nosso principal negócio sendo um negócio bastante rentável e os nossos fundamentos estão sólidos o suficiente para manter a companhia numa situação de rentabilidade bastante interessante. Então, nós temos bastante dificuldade com a incerteza e com a dificuldade de prever o mercado, e isso faz com que a gente tenha que estar muito vigilante constantemente com relação a preço, com relação a fluxo de caixa, gerenciamento de estoques. Então, a situação de imprevisibilidade que a economia apresenta no momento nos obriga a ter uma atenção redobrada em todos os fundamentos de gestão do negócio. Mas acho que temos feito isso de maneira bastante boa. Então, estamos otimistas ainda com o ano de 2022. Estamos mantendo todos os nossos investimentos que estavam previstos, tanto a conclusão do desengagamento como o Greenfield. Então, os planos da companhia de crescimento dentro do seu eixo estratégico de cobertura de materiais para a construção civil, onde nós entendemos termos vantagens competitivas, está mantido, e isso que acho que é um ponto positivo para a gente ver que teremos um ano que é bastante razoável, e em 2023 estaremos colhendo os frutos desses investimentos todos. Então, continuamos com uma situação de confiança com relação aos resultados da companhia. Acho que é isso. Obrigado a todos vocês que dedicaram algum tempo. A gente tem aí criado o máximo de oportunidades para ser transparente e passar para os investidores o máximo de informação sobre o andamento da companhia e sobre os planos da companhia. Obrigado, até o próximo trimestre. Beleza. Estou desconectando aqui, pessoal. Parabéns. Obrigado. Obrigado.